Hello guys, so let's go to week 2. Na semana 2 nós iniciamos a atividade com uma pergunta pessoal, né, para vocês observarem essa imagem aqui e responderem se vocês conhecem essa imagem, se vocês conseguem identificar a que história ela pertence, né, aqui nós temos até já um indício, olha, David and Goliath, né, é o Davi e o Golias. Vocês conhecem essa história? Se sim, vocês vão responder a número 1. A número 2, ela pede para vocês traduzirem o texto. Novamente, eu acredito que não é necessário traduzir todo o texto, mas eu realmente acredito que a gente pode tentar entender algumas informações importantes, procurando palavras cognatas, palavras parecidas com o português, palavras que vocês já conhecem, usando o dicionário para uma palavra ou outra, para a gente entender a ideia geral e conseguir responder as perguntas a seguir. Por exemplo, David was a shepherd boy who lived in Israel. Então, aqui, olha, a gente já tem aqui, olha, o David, a gente conhece a palavra David, que é o Davi, mesmo que não conhece as outras, a gente vê que está falando de Israel. He took care of sheep. God chose David to take care of the Jewish people. God, que significa Deus, ele escolheu o Davi para cuidar das pessoas dos judeus. Ok. E aí a gente continua. David played the harp. Harp é uma palavra cognata, é a harpa, né? When the king of Israel was tired of fighting in the war, he asked David to play for him. David's music made him feel better. Então, aqui tá falando, né, king significa rei, né? Então, o David tocava a harpa para fazer o rei se sentir melhor depois de lutar nas guerras e tudo mais. One day, a terrible giant, olha só, palavras cognatas, terrible giant, né, um gigante terrível, um terrível gigante named Goliath, started bragging to his soldier friends that none of the Jews would dare to fight him, and he was right. The Jewish soldiers were all afraid of big Goliath. What would happen to the Jewish people? Então aqui, né, resumidamente, olha só, os judeus estavam, né, os soldados, com medo do Golias, né, porque ele acreditava que ninguém ousaria lutar contra ele. Mas aí o Davi falou que lutaria, eu vou lutar, né, contra o Golias. God will help me. Então Deus vai me ajudar. And he went and got some stones for his slingshot. Então ele pegou, né, algumas pedras lá para o seu estilingue. And the giant laughed at him. O gigante riu na cara dele, né? David put a stone in his sling and flung it. The stone hit big Goliath on the head. Então a pedra, né? A pedra que o Davi atirou no Golias, o atingiu na cabeça. E aí o Davi o matou com a sua espada. E aí o Davi salvou, né, todas as pessoas, todos os Jewish people. Ok, então eu fiz aqui um resumo, vamos ver se é suficiente para a gente conseguir responder as perguntas. Dá uma olha só. A number 3. Para encontrar informações específicas, utilize palavras-chave, que é o que eu acabei de mencionar com vocês. Então, por exemplo, Davi tocou a harpa. Vocês vão procurar no texto a frase que fala isso. Então, pensem, onde eu mencionei a harpa é aquela frase. Um terrível gigante. Vocês vão encontrar, porque são palavras parecidas com o português. A música de Davi o fez sentir-se melhor. Então, aqui teve um momento que eu falei também sobre música. Procura a palavra música, que em inglês é parecido, music, e vocês vão encontrar. Ok? Essa eu não marquei, vou deixar vocês
para vocês encontrarem. Em seguida, nós temos aqui um exercício sobre formação de perguntas em inglês. Então, nós temos aqui as palavras que se iniciam com WH, a gente inclui o how, né? Apesar de ele não iniciar com WH, a gente inclui o how nessa lista com a tradução. E aqui fala, né, qual seria a ordem da pergunta que eles vão escolher no exercício. Então, aqui nós vamos começar com o WH, depois nós vamos colocar o sujeito, a pessoa, se tiver, porque nem sempre nós sabemos o sujeito, eu até põe outra cor. Depois, o verbo e depois o que for complemento. Então, eu vou ajudar vocês fazendo algumas marcações aqui, porque não é muito fácil a gente descobrir a ordem certa com pouca prática, com poucos exemplos. Então, vamos ver aqui, olha, number 4. Put the words in the correct order to make questions, then translate them. Então, depois que vocês organizarem as perguntas, é para traduzir. Então, olha só, vamos sempre ter aqui em mente essa ordem. Então, a primeira palavra sempre vai ser a palavra com WH ou uma dessas. Então, aqui eu vou marcar com vocês, olha, as palavras com WH de todas. Aqui nós temos which, aqui nós temos how many, aqui nós temos o who, aqui nós temos which e aqui nós temos how many. Depois vem o sujeito. Quando existe, viria o sujeito, né, a pessoa. Então, aqui seria British actor. Aqui seria students, são os alunos. Aqui nós não temos. Aqui seria country. E aqui seria buses. Depois, nós temos os verbos. E aí, os verbos eu vou deixar vocês procurando. Vou selecionar alguns. Olha, nós temos o one aqui, are taking aqui. E aí, eu vou pedir para vocês tentarem identificar os verbos dessas outras três. E depois, os verbos, os complementos. Então, olha só. Claro que nessas duas, por exemplo, os complementos, então, são as partes que eu não havia marcado. Só que, além disso, vocês vão, às vezes, ter que colocar em ordem, né? Por exemplo, aqui, olha, na letra A, então, a pergunta vai ser which, né? Primeiro o WH, depois o sujeito. Então, which British actor won an Oscar in 2011? Então, quando tem mais de uma, assim, né, igual eu marquei, vocês vão ter que descobrir qual que é a ordem correta dela. Então, de novo, which, seguindo a ordem, primeiro which, depois British actor, depois won, que é o verbo, e depois o complemento. Aí depois vocês vão descobrir o que essa pergunta significa em português. A letra B. A gente vai começar com how many, depois a pessoa, students are taking the exam, e o complemento. Claro que uma outra opção para ajudar vocês é procurar o significado dessas palavras, né? E procurar juntas, assim, how many, então tem que procurar das duas juntas, porque só how é como, e how many significa quantos, né? Então, talvez procurando o significado das palavras, vocês também tenham mais facilidade em organizar a pergunta. Mas sigam essa ordem aqui, né? Primeiro o sujeito, primeiro o WH, depois o sujeito, depois o verbo e depois o complemento. Lembrando que também tem a letra F, né? Que eu coloquei aqui até a letra E, estava me esquecendo da letra F. E aí na letra F, só para ajudar vocês, a parte primeira, né, o WH é what happened. Então, a primeira coisa é what happened. E aí vocês podem tentar identificar o que é what happened e tentar descobrir, então,
o significado dessa pergunta e a ordem correta, ok? So, qualquer dúvida, estou à disposição para ajudar vocês. Só me perguntar, ok? Thank you, bye!